Vamos lá! Começamos o capítulo com as apresentações dos alunos da Shiketsu, com Kami, Inasa e Seiji. Kami fica surpresa do All For One estar com seu rosto agora, enquanto Seiji narra que o vilão matou seu pai, um dos carcereiros que foram mortos na fuga dos prisioneiros. Mas o aluno fala que não cederá à vingança, porque senão estará dançando nas mãos do All For One. Pixie Bob atualiza ali os alunos da Shiketsu sobre o que está acontecendo, dizendo que Deku e Shigaraki saíram do caixão. Ela dirige os alunos dizendo que a situação é desesperadora e que precisam pará-lo a qualquer custo. Com isso, Tokoyami vem em direção, sendo trazido pelo caos do campo de batalha. Pixie Bob sorri maliciosamente, pois tem uma ideia no que usar Tokoyami. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 381 do mangá de Boku no Hero. Sim, pessoal, vamos aqui discutir sobre o capítulo 381, né? Vamos narrar alguns acontecimentos e algumas coisas interessantes sobre esse despertar do Tokoyami, né? O que a gente vai realmente falar sobre todos os poderes do personagem e também como foi trazido para nós nesse capítulo. Logo depois de você deixar o seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a bater nossa meta de 100 mil inscritos. Falta bem pouquinho pra gente chegar lá na nossa marca de 100 mil inscritos. E compartilha também esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas conheçam o canal do Geek Brasil e que vejam mais conteúdos de Boku no Hero. Os heróis então continuam seus movimentos dizendo que enquanto Toga está neutralizada pelo vento, todos com os ataques de longo alcance devem mirar no All For One. Tsukashi fala com Hawks pelo comunicador e o herói lhe avisa que havia acertado em cheio o tempo que os reforços chegaram. O policial então avisa que não tem nada a ver com a ida dos reforços e que quando ficou sabendo da movimentação dos alunos já estavam se movendo em direção a Gunga. Mas ele entrou em contato com Hawks por uma motivação: para falar que o All For One não pode deixar Gunga de forma alguma e que se isso acontecer, a vitória deles já era. Se o vilão alcançar Shigaraki, acabou. Vamos então para os pensamentos do All For One e ele entende que os heróis sabem como sua individualidade de roubar kicks funciona, que é tocando as suas vítimas. Até agora, os heróis estavam sendo prudentes demais no campo de batalha, mas as coisas mudaram e ele sorri de empolgação com essa nova movimentação dos seus oponentes. All For One chega à conclusão de que os heróis estão dispostos a pagar um preço muito alto, e isso é maravilhoso para ele. Ele ativa alguns raios nas suas costas, fazendo referência aos pontos do deus Raijin, da representação do raio no Japão, e solta uma bola massiva de raio vinda das suas costas. O vilão repele uma massa enorme de heróis que vinha em sua direção, tentando mandá-los para longe. Hawks pensa que o All For One tirou mais uma individualidade da cartola, enquanto vemos a persistência dos heróis indo para cima do vilão. All For One reconhece, olha só, Endeavor como o único homem que pode pará-lo, mas como o herói não está mais naquele local, nada disso mais faz sentido, que aquela batalha contra aqueles heróis medíocres, na opinião dele, nada daquilo pode continuar. Então, vemos um quadro do Endeavor sendo perseguido pelo Dabi. Provavelmente, o herói está conduzindo seu filho para outro lugar, já que a batalha de ambos vai causar grandes estragos. O vilão continua seu discurso dizendo que o que estão fazendo não é bravura. Eles não acompanharam a era de ouro dele. Os mais velhos viram a ascensão do All Might e os mais novos já nasceram durante o reinado do símbolo da paz. Sua era de ouro era tomada de escuridão e pelo medo. As trevas cobriam a visão e que isso era alimentado pela desconfiança, os ressentimentos, os abusos e as discriminações. Um tempo que era atingido por tudo isso e muito mais. Conforme All For One fala, vemos uma imagem de alguém no meio de escombros como se estivesse encapuzado ou coisa do tipo, lembrando bastante a estética de My Hero Vigilance.
É nesse momento que várias rajadas de ventos atacam o vilão, com Inasa ficando indignado com o antagonista, perguntando como assim? Ele informa que aprendeu tudo isso na aula de história contemporânea e que por mais que o vilão não tenha sido citado, ele reconhece tudo que All For One havia comentado. Inasa então diz que vendo como seu amigão Todoroki e Endeavor estavam lutando, ele decidiu apoiar ambos e que o sangue que corre por suas veias não vai deixar o medo vencer. Hawks fica surpreso pelas palavras do jovem aluno, mas All For One já tem um plano. Ele vai roubar a individualidade de Inasa e depois partir para encontrar o Shigaraki. All For One ataca todos com seu raio enquanto Inasa é atingido pelos ataques do vilão. Seiji grita para seu colega continuar pressionando, dizendo que quer ver o futuro que a galera que ele gosta criará. Hawks pensa em Endeavor e na fala dele de que o One For All conecta o coração das pessoas. Mas o herói também acredita que Endeavor havia criado várias conexões. All For One então olha para baixo dizendo que odeia o olhar de esperança, que isso é uma luz irritante e que nunca se apaga. Talvez quase se apague, mas sempre é acendida por outra pessoa, como se estivesse passando uma tocha. O vilão então sorri, dizendo que tudo está acabado, como os heróis têm medo de perderem suas individualidades, se não se aproximarem dele, nunca o vencerão. Mas é aí, meus amigos, é aí que o All For One conhece a verdadeira escuridão. Uma sombra tão gélida surge por detrás do vilão, fazendo ele paralisar. Tokoyami aparece com uma cara de nojo, olhando para o All For One, e o vilão o reconhece porque devia ter desviado de um ataque feito pelo personagem no começo da sua batalha contra os heróis. Dark Shadow, junto com Tokoyami, começam a falar que as trevas também têm diversas formas, e diz para All For One não ousar falar como se conhecesse todas elas, porque sua pequena escuridão é detestável como a lama. E quando lembra de seus amigos, Tokoyami diz que a escuridão do vilão foi devorada por todos, enquanto vemos um gigante Dark Shadow varrendo tudo pelo caminho, quando o aluno se lembra dele com seu companheiro ainda pequenos. Começa uma narração do Tokoyami sobre os eventos que levaram até essa nova forma cabulosa. Ele diz que as nuvens surgiram de repente e bloquearam a luz, e que isso estendeu o tempo da ativação do seu poder. Escuridão é essa causada pelo poder de fogo de Endeavor e Dabi. Tokoyami então é chamado por Pixie Bob para que ele pudesse se envolver com a Terra para aprimorar a sua técnica. O aluno se lembra das palavras do All Might, que mesmo se o All For One tocasse nas chamas do Endeavor, o vilão não seria capaz de roubar a individualidade do atual número 1. E é por isso que Tokoyami foi escolhido como suporte de Hawks, liberando o poder total do Dark Shadow. Hawks entende que Tokoyami havia começado a se preparar para o combate assim que os reforços da Shiketsu haviam chegado e grita para que o aluno vá com tudo. Inasa usa seu vento para dar mais impulso ao personagem, fazendo com que a forma escura do Dark Shadow ganhasse ainda mais amplificação. E vemos que Tokoyami toca em Hawks, deixando sua escuridão ainda mais palpável. Ele diz que se tiver conectado ao herói, nem que seja um pouco, será grato por ter asas tão imundas. O soco do Dark Shadow desce de cima para baixo na cara do All For One. O vilão tenta pará-lo, mas não pode fazer nada. Tokoyami virou um kaiju enorme, afundando a cara do All For One no chão, mostrando para o vilão o lugar que ele tem que ficar. Putz grila, né? Que despertar do Tokoyami, finalmente conseguindo controlar totalmente o seu poder, né? Diferente do que eu achei sobre o Todoroki, o desenvolvimento ali do Tokoyami, ele foi gradual, né? Acabou sendo gradual. A gente percebeu o Tokoyami desenvolvendo as suas habilidades partes por partes ali no mangá. A gente observou ali ele ficando, se eu não me engano, na primeira ou na segunda posição, acho que na terceira posição ali da batalha, né, da competição escolar, ele acabando ficando ali na terceira posição ou coisa do tipo, então já teria ali um grande destaque para o personagem.
Depois a gente observa lá na saga do acampamento o personagem evoluindo as suas habilidades, mostrando o poder do Dark Shadow e meio que tipo assim, não conseguindo controlar, mas mostrando que era um poder massivo, extremamente apelão. Depois ele consegue fazer com que a sua sombra consiga criar ali um aspecto de asa para conseguir voar, já que um pássaro precisa voar, né, seu Horikoshi? E agora nós observamos essa massa gigantesca do personagem que vai ser o rei dos tempos nebulosos, né? Quando tiver realmente o tempo nublado, o Tokoyami vai reinar ali contra os vilões. Isso vai ser interessante, né? Um herói reinando na escuridão. Isso que acaba sendo ali algo legal envolvendo o Tokoyami. Então, o personagem, ele já tinha essa aura de uma característica extremamente interessante. Desde lá de trás, ele carregava realmente essa expectativa e essa perspectiva do meu personagem favorito, né? Na trama de Boku no Hero, eu queria ver mais dele, queria saber mais sobre o personagem. Depois eu confesso que eu fiquei um pouquinho com o pé atrás sobre o seu desenvolvimento, mas o Horikoshi entregou tudo nesse final. Pena que não tivemos um time skip, né? Pena que não tivemos realmente ali uma passagem de tempo para validar ainda mais a evolução do personagem, né? Cara, ver o personagem evoluindo, cara, um poder desse, para dar uma porrada dessa no All For One com 1 ano só de escola, eu acho um pouquinho complicado, né, Horikoshi? Eu acho um pouquinho complicado, mas, né, a gente releva, a gente vai seguindo em frente, porque a história tá legal, né? É um ponto realmente que eu, tipo assim, que nem eu conversei lá na live no canal do Talera, né? É algo que entala, mas nada que bebendo 2 litros de água não desça, né? Que você realmente não aceite para o decorrer da história. Sobe a mensagem do editor pedindo para Tokoyami esmagar o All For One. Deve ser o Correio pedindo socorro. Depois que ele foi sequestrado ali pelo vilão por estar controlando o roteiro do mangá. E assim, o capítulo termina dizendo que temos continuação na semana que vem.